Olá, eu sou a Aline, enfermeira do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do Hospital Federal Cardoso Fontes, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa primeira aula, que foi sobre posicionamento cirúrgico. Nesse momento, nós vamos conversar sobre as escalas de risco para o desenvolvimento de lesão em decorrência do posicionamento cirúrgico. Então, nós vamos começar pela definição de lesão por posicionamento cirúrgico, que é aquela decorrente do posicionamento cirúrgico e detectável dentro de 72 horas, podendo estar relacionada à pele, nervos, visão ou dor. Essas lesões, elas podem ser causadas por alongamentos ou compressão dos tecidos e, consequentemente, a redução do fluxo sanguíneo e isquemia, mas também por fricção de cisalhamento ou por pressão prolongada com a ruptura da pele. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de lesão? Eles podem ser divididos em três tipos: extrínsecos, né, que está relacionado à pressão, forças de fricção e cisalhamento, umidade e calor; fatores intrínsecos, que estão relacionados ao paciente, idade, peso corporal, estado geral de saúde ou comorbidades, aqui a gente destaca hipertensão, diabetes, câncer e doença vascular; imobilidade ou atividade reduzida, infecção, baixos níveis de hemoglobina e a classificação de risco da ASA. E a gente também tem os fatores de risco do intraoperatório, ou seja, que estão relacionados ao procedimento cirúrgico. Nós temos o tempo cirúrgico prolongado, posicionamento cirúrgico, impacto anestésico, a utilização de drogas vasoconstritoras, o tipo de cirurgia, baixa temperatura corporal, o tipo de colchão da mesa cirúrgica, os dispositivos utilizados para o posicionamento, aquecimento e a hipotensão intencional intraoperatória. Nós vimos a definição de lesão por posicionamento cirúrgico e os fatores de risco. Agora nós vamos falar sobre a mensuração do risco através de escalas. Nós separamos 4 escalas para conversar com vocês. A escala de Braden, que com certeza é a mais conhecida, ela apresenta 6 variáveis para avaliação em 6 subescalas: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e força de cisalhamento. Cada subescala é pontuada de 1 a 4, exceto a variável fricção e cisalhamento, que pontua de 1 a 3. Nós temos a escala Scott-Triggers, que ela vai avaliar a idade do paciente, os valores de albumina ou índice de massa corporal, a classificação de risco da ASA e a duração estimada de cirurgia. São considerados de alto risco os pacientes com pontuação igual ou superior a 2. A escala ELCO, que avalia 7 variáveis: tipo de posição cirúrgica, tempo de cirurgia, superfície de suporte, posição dos membros, comorbidades e idade do paciente. Quanto maior o score, maior o risco do paciente desenvolver lesões em decorrência do posicionamento cirúrgico. E a nota de corte para pontuação de alto risco são 19 pontos. Nós temos a escala Munro, que constitui-se em 3 momentos de avaliação: no pré-operatório, com 6 categorias de risco, no intraoperatório, com 7 categorias de risco, e no pós-operatório, com 2 categorias de risco. Em cada fase, no pré, intra e pós-operatório, os itens da escala eles possuem pontuação de 1 a 3. Quanto maior o score adicionado, maior o risco do paciente em cada fase. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a escala de Braden. Esse formulário é um formulário nosso, da nossa instituição. A escala de Braden ela foi traduzida e validada para o Brasil em 1999 por Paranhos. De lá para cá, vários estudos citam essa escala, citam a autora, mas se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai perceber que no decorrer dos anos foram realizadas algumas alterações no documento original. Até pouco tempo, como eu falei, essa era a escala mais utilizada para determinar o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Mas ela apresenta algumas limitações quando a gente fala do paciente cirúrgico, né, do paciente perioperatório. Porque se a gente for perceber, olhar as subescalas, né, as subdimensões, na verdade, ela não avalia fatores específicos,
ao perioperatório, como, por exemplo, a duração da cirurgia e comorbidades. Então, a gente não indica essa escala para avaliação de risco de lesão por pressão em decorrência do posicionamento cirúrgico. Nós temos a escala ou ferramenta Scott Triggers. Ela é muito utilizada nos Estados Unidos e é a mais simples de todas as que a gente está apresentando para vocês hoje. Como eu falei anteriormente, ela engloba apenas 4 variáveis: idade do paciente, valores de albumina ou índice de massa corporal, a classificação de risco da ASA e o tempo estimado, a duração estimada da cirurgia. Mas se a gente for considerar a variável valores de albumina, isso pode ser uma limitação para aplicação no nosso país, porque a gente não coleta níveis de albumina como rotina de pré-operatório, apesar de ser um fator intrínseco com evidências descritas na literatura para a ocorrência de lesão. A escala ELPO, que foi desenvolvida e validada no Brasil por uma enfermeira chamada Camila, ela é específica para o paciente cirúrgico e amplamente utilizada no nosso país. Ela é uma escala também relativamente simples. Ela vai avaliar o tipo de posição cirúrgica, o tempo de cirurgia, o tipo de anestesia, a superfície de suporte utilizada, posição dos membros, comorbidade e idade do paciente. Ela é uma escala que deve ser aplicada durante o posicionamento cirúrgico ou imediatamente após. E a gente precisa ter um cuidado relacionado à delimitação do score. Ele sempre vai levar em conta o maior score correspondente ao item. Então, como exemplo, deixa eu escolher aqui, tipo de anestesia. Se foi um paciente submetido à sedação mais anestesia local, ele vai pontuar 2, porque a sedação é o maior score dentro do nível do tipo de anestesia, com relação à realidade do nosso paciente. Se for um paciente com obesidade e diabetes, ele vai pontuar 4, porque obesidade, na realidade do nosso paciente, é o maior score no item comorbidade. Mas essa escala também, assim, apesar de ser amplamente utilizada no nosso país, ela tem uma limitação. Como a aplicação dela é realizada, né, durante o posicionamento cirúrgico, isso impede a previsão de paciente com alto risco antes da entrada desse paciente no centro cirúrgico. E, né, concomitantemente, a aplicação de recursos especiais, já que a gente não conhece o risco previamente. Chegamos na nossa última escala de hoje, que é a escala Munro. Essa é uma escala que foi traduzida, adaptada e validada transculturalmente para o Brasil por uma enfermeira brasileira. Ela é uma escala extremamente interessante, porque ela é uma escala cumulativa. Ela avalia fatores de risco presentes nos períodos pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. A medida pré-operatória, ela vai determinar o risco para o intraoperatório, a medida do intraoperatório determina o risco para o pós-operatório imediato e a medida do pós-operatório determina o risco para o pós-operatório mediato. Então, quais são as variáveis que a gente vai avaliar na fase pré-operatória? A mobilidade do paciente, a condição nutricional, o IMC, a perda de peso, idade e comorbidade. Já no intraoperatório, a classificação do estado físico, de acordo com a escala da ASA, o tipo de anestesia, a temperatura corporal, hipotensão, umidade, superfície e posição. Já no pós-operatório, a duração do período perioperatório e a perda sanguínea. Como eu falei, ela é uma escala extremamente interessante. Eu deixei esse QR Code porque, como ela ainda é pouco conhecida, esse estudo de validação é um estudo recente. Para quem tiver interesse, pode entrar no site. Esse site foi desenvolvido pela autora desse estudo de validação transcultural. Então, lá tem mais informações sobre a escala Munro, como aplicar, tem os instrumentos, enfim, vale muito a pena. Nós vimos que as escalas nos auxiliam a identificar o risco de desenvolvimento de lesão, mas isso por si só não resolve o problema. Nós precisamos avaliar o paciente considerando os fatores descritos e implementar medidas preventivas e de acompanhamento em todas as fases do perioperatório. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre planos de ação. Aqui é só uma sugestão, um exemplo do que a gente pode pensar como plano de ação para o nosso paciente perioperatório. A avaliação pré-operatória para identificar o risco de lesão por posicionamento através das escalas.
Equipamentos, né? Utilização de equipamentos e dispositivos de posicionamento, incluindo superfícies de suporte, curativos profiláticos para evitar lesões por pressão, o monitoramento neurofisiológico e práticas seguras para o posicionamento dos pacientes. Aqui a gente já falou sobre as escalas, sobre as superfícies de suporte. As superfícies de suporte, elas são ferramentas utilizadas para reduzir a pressão, ou seja, elas vão redistribuir a pressão do corpo, principalmente em áreas de proeminências ósseas. Existem vários tipos de superfícies de suporte, feitas em gel, espuma, viscoelástico, mas não há um protocolo claro ou um consenso na literatura sobre qual superfície de suporte deve ser utilizada para cada tipo de posicionamento cirúrgico. A gente encontra estudos que afirmam a eficácia, mas não a padronização. Então, nós podemos utilizar uma combinação de superfícies durante o posicionamento e, se nós tivermos poucos recursos, basear a nossa tomada de decisão com base no risco do paciente, através das escalas que a gente acabou de ver, ou nos procedimentos com tempo prolongado. Aqui nós temos alguns exemplos de superfície de suporte na região da cabeça, protegendo a região occipital, alinhando o pescoço, mantendo essa cabeça numa posição neutra. A redistribuição também por todo o corpo, proteção dos calcanhares, proteção da área do cotovelo. Aqui um outro tipo de material, mas também com a mesma proposta, ao longo dos braços, de todo o corpo, calcanhares e região occipital. Então, como eu falei, a gente tem diversos materiais. Uma opção são os curativos profiláticos, que podem ser utilizados em proeminências ósseas ou outras áreas de pressão, fricção e cisalhamento, a depender do posicionamento. Assim como as superfícies de suporte, existem diferentes tipos de curativos profiláticos, tem os exemplos aqui no nosso slide, incluindo curativos de filme transparente, de poliuretano, curativos hidrocolóides e curativos de silicone multicamadas. Nós destacamos aqui que os curativos profiláticos eles devem ser usados como um complemento, mas não como substituto de intervenções de posicionamento para prevenir lesões por pressão. Uma outra opção é a monitorização neurofisiológica. É um sistema que vai ajudar a identificar uma potencial lesão. Ele alarma e esse alarme ele vai direcionar a equipe para o reposicionamento do membro. Então, quando a gente posiciona o paciente, né, adota uma posição cirúrgica na qual os nervos periféricos das extremidades superiores ou plexo braquial, se eles ficarem presos, comprimidos, alongados, ou se a gente tiver uma isquemia por pressão, o uso desse sistema de monitorização neurofisiológica, ele alerta a equipe perioperatória sobre o comprometimento neural. E isso facilita, né, a identificação de problemas e intervenções corretivas para a gente diminuir o risco de lesão, de uma lesão potencial. Então, essas intervenções corretivas, elas podem incluir a liberação do membro, o reposicionamento ou a utilização de suportes e superfícies para evitar a hiperflexão. Nós chegamos ao final da nossa discussão. Nós vimos que existem algumas escalas para avaliação de risco de lesão por posicionamento cirúrgico e que a estratificação do risco baseia a nossa atuação para a implementação de medidas preventivas. E essas medidas preventivas têm a sua importância tanto para minimizar as complicações e promover a segurança do paciente. Deixei uma frase aqui para a gente refletir. A gente que trabalha em centro cirúrgico sabe a correria que é. O tempo é cirúrgico, mas é necessário ser paciente. Obrigada e até a próxima.